O príncipe que queria ser rei. A grande aventura de Davi. Olá, amiguinhos. Bem-vindos a mais uma historinha super legal. Hoje, vamos viajar no tempo para uma aventura cheia de emoções sobre um rei muito amado chamado Davi e seu filho, o príncipe Absalão. Estão prontos? Então vamos lá. Na cidade de Jerusalém, vivia o rei Davi. Ele era um rei bom, corajoso e amava muito a Deus. Davi tinha muitos filhos, e um deles era um príncipe chamado Absalão. O Absalão. Ele era conhecido por ter o cabelo mais lindo e comprido de todo o reino. Era um cabelo tão grande e pesado que uma vez por ano, quando ele o cortava, dava para encher uma cesta inteira. Uau! Mas, sabem, crianças, Absalão tinha um problema em seu coração. Ele olhava para seu pai, o rei Davi, e em vez de sentir orgulho, sentia inveja. Ele pensava: puxa, eu queria tanto ser o rei no lugar do meu pai. Todos iriam me amar e me obedecer. E com esse pensamento, Absalão começou a ter um plano que não era nada legal. Todos os dias, Absalão ia para a porta da cidade. Quando as pessoas vinham de longe para falar com o rei Davi e pedir ajuda, Absalão as parava e dizia com uma voz muito simpática: olá, qual o seu problema? Que pena que não há ninguém aqui para te ajudar. Se eu fosse o rei, eu resolveria tudo para vocês rapidinho. Ele abraçava as pessoas, dava beijos e aos pouquinhos foi conquistando o coração de todo mundo. As pessoas começaram a pensar: nossa, que príncipe bom. Ele se importa com a gente. Mas na verdade, Absalão só queria o poder para si. O tempo passou e Absalão sentiu que já tinha gente suficiente do seu lado. Ele foi até seu pai, o rei Davi, e disse: pai, eu fiz uma promessa a Deus e preciso ir a uma cidade chamada Hebrom para cumpri-la. Davi, que amava muito seu filho, disse: claro, meu filho, vá em paz. Mas na verdade, era uma mentira. Era parte do seu plano secreto. Quando Absalão chegou em Hebrom, ele mandou espiões por todo o reino com uma mensagem secreta: quando vocês ouvirem o som das trombetas, gritem bem alto: Absalão é o novo rei. E foi o que aconteceu. De repente, o som das trombetas ecoou, e muitas pessoas começaram a gritar, e a seguir Absalão. A notícia chegou rapidinho aos ouvidos do rei Davi em Jerusalém. Um mensageiro chegou correndo e ofegante: Rei Davi! Rei Davi! O povo tá seguindo Absalão! Ele quer tomar o seu trono! O coração de Davi ficou muito triste. Imagina só, seu próprio filho se virando contra ele. Davi sabia que não podia lutar contra seu filho dentro da cidade. Então, ele reuniu sua família e seus amigos mais fiéis e disse: precisamos fugir. Vamos sair de Jerusalém para que a cidade não seja destruída. E assim, o grande rei Davi, que já tinha vencido gigantes, teve que fugir de sua própria casa. Ele saiu da cidade chorando, com os pés descalços, subindo um monte chamado Monte das Oliveiras. Que momento triste, não é? Ver um pai sofrendo tanto por causa da desobediência de um filho. Mesmo fugindo, Davi continuava a confiar em Deus. Ele orava e pedia para que Deus cuidasse de tudo. Enquanto isso, Absalão chegou todo orgulhoso em Jerusalém e se sentou no trono do rei. Ele se sentia o máximo. Um de seus conselheiros, um homem chamado Aitofel, deu uma ideia a Absalão: vamos perseguir Davi agora mesmo, enquanto ele está cansado e com pouca gente. Assim, a gente pega ele de surpresa. Mas Deus, que estava vendo tudo lá do céu, tinha um plano. Ele usou um amigo fiel de Davi, chamado Uzai, que fingiu estar do lado de Absalão. Quando Aitofel deu sua ideia, Uzai disse: não, essa não é uma boa ideia. O rei Davi e seus homens são guerreiros muito fortes. Mesmo cansados, eles são como ursos bravos. Se a gente for agora e perder a batalha, todo mundo vai ficar com medo. A minha ideia é melhor.
Vamos juntar um exército gigante de todo o reino e aí sim, vamos atrás de Davi. Seremos tantos que não terá como ele escapar. Absalão e todos os seus homens gostaram mais da ideia de Uzai. Eles disseram: é isso aí. A ideia de Uzai é muito melhor, mas na verdade, esse era o plano de Deus para dar tempo a Davi para escapar e se preparar. Uzai então mandou uma mensagem secreta para Davi dizendo: fuja! Atravesse o rio Jordão o mais rápido possível. E Davi obedeceu. Ele e todas as pessoas que estavam com ele atravessaram o rio durante a noite e ficaram em segurança. Agora, os dois exércitos estavam se preparando para uma grande batalha. O exército de Davi e o exército de Absalão. Antes da luta começar, Davi chamou seus generais e pediu uma coisa muito importante. Com o coração de pai apertado, por favor, por amor a mim, tratem o meu filho Absalão com cuidado. Não o machuquem. Mesmo com tudo que Absalão tinha feito, Davi ainda o amava muito. A batalha começou numa floresta cheia de árvores. O exército de Davi, mesmo sendo menor, era mais experiente e venceu a batalha. Muitos soldados de Absalão se perderam na floresta. E então, aconteceu uma coisa inesperada. Absalão estava fugindo, montado em sua mula, correndo pela floresta. De repente, a mula passou por debaixo dos galhos bem baixos de uma grande árvore, um carvalho. E o cabelo de Absalão, aquele cabelo enorme e famoso, ficou preso nos galhos. A mula continuou correndo e Absalão ficou pendurado na árvore, entre o céu e a terra, preso pelo cabelo. Um dos soldados de Davi viu aquilo e correu para contar a Joabe, o general do exército. Joabe, porém, não quis obedecer ao pedido do rei Davi. Ele foi até a árvore. E, mesmo sabendo que Davi queria seu filho vivo, ele acabou tirando a vida de Absalão. Quando a notícia da vitória chegou para o rei Davi, ele não perguntou sobre a batalha. Ele só queria saber de uma coisa. Com um coração na mão, ele perguntou ao mensageiro: e o meu filho, o jovem Absalão, está bem? O mensageiro ficou sem graça e contou o que tinha acontecido. Naquele momento, o mundo de Davi desabou. Ele não comemorou a vitória. Ele subiu para um quartinho, sozinho, e começou a chorar. Muito, muito alto. Ele andava de um lado para o outro, soluçando e dizendo: meu filho Absalão! Meu filho! Meu filho Absalão! Quem me dera ter morrido no seu lugar! Absalão, meu filho! Meu filho! Essa história, crianças, é muito triste, mas nos ensina coisas muito importantes. A primeira é sobre a obediência e o respeito aos nossos pais. Absalão desobedeceu e desrespeitou seu pai, e isso trouxe consequências terríveis. A Bíblia nos ensina a honrar nosso pai e nossa mãe. A segunda lição é sobre o perdão e o amor de um pai. Mesmo com todo o mal que Absalão fez, o coração de Davi ainda o amava e queria perdoá-lo. É uma história que nos mostra como as escolhas erradas, a inveja e o orgulho podem nos levar para um caminho muito ruim. Mas também nos mostra o tamanho do amor de um pai, que nos lembra do grande amor de Deus por cada um de nós. E aí, gostaram da nossa aventura de hoje? Foi emocionante, não foi? Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo, se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma historinha e compartilhar com seus amigos. Um beijo grande e até a próxima!